sejam bem-vindas ao dia 39 da nossa jornada Transformadas. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre a vida de Rode, uma mulher que aparece apenas uma vez na Bíblia, mas nos ensina muito. Rode aparece lá em Atos 12, 13 a 14, que diz assim: Quando Pedro bateu a porta do alpendre, uma empregada chamada Rode se aproximou para atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, de tanta alegria, nem o deixou entrar, mas correu para anunciar que Pedro estava à porta. Rode era uma serva jovem, mas mesmo de uma função simples, uma serva, de função simples, foi colocada num lugar estratégico, a porta. Ela foi receber Pedro estava na prisão, e dentro daquele ambiente todos oravam para que Pedro fosse solto. E Rode foi colocada num local estratégico. A autora nos traz muito isso, que Rode, ao ouvir, a reconhecer a voz de Pedro que batia a porta, ela nem deixou entrar e foi anunciar que Pedro estava ali. Porém, as pessoas, elas não acreditaram em Rode. Falaram, como assim? Não é Pedro. E mesmo assim, Rode insistiu. Uma serva que insistia com alegria o anunciou. E só após a entrada de Pedro, que aí realmente as pessoas reconheceram que era realmente Pedro. E olha só, como ela teve um papel essencial. A autora destaca isso no livro, Ela foi testemunha viva de uma resposta de Deus e com alegria, com ousadia, foi primeiro testemunhar aquilo. Mesmo diante de uma posição não muito ousada, talvez, Sendo uma serva humilde, ela foi ousada o suficiente para testemunhar do milagre da resposta de oração de Deus. Então, ela nos ensina muito sobre isso, sobre sermos ousadas, sobre estarmos atentas à voz de Deus, porque às vezes bate a porta, nós não estamos suficientemente sensíveis para reconhecer o poder de Deus naquele momento. Então, que sejamos um pouquinho como Rode. E a autora também nos traz algumas perguntas reflexivas sobre isso, E uma dessas é: tenho compartilhado com alegria as respostas de oração? Rode, ela não hesitou em, com alegria, anunciar a resposta de oração, sem medo. E ainda ela pergunta assim: será que como Rode eu preciso recuperar de repente o meu entusiasmo de reconhecer a voz de Deus? Será que nós precisamos recuperar o nosso entusiasmo ao ouvir Deus falar, ao reconhecer a Deus e até mesmo buscar ainda mais para que sejamos mais sensíveis a ouvir a voz do Senhor? Além disto, qual porta Deus quer que eu permaneça vigiando hoje? Essa é uma pergunta forte, porque quando nós mulheres, família, esposas, a gente precisa estar atenta para saber a qual porta que Deus está nos colocando. Atentas a ouvir e também para anunciar as respostas do nosso Senhor. Gostaria de te convidar então agora a gente fazer uma oração. Vamos lá. Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, por ter nos dado a percepção de saber um pouco mais sobre a vida de Rode. Que possamos ser um pouco como ela, uma serva que foi colocada num local estratégico, mas sem medo e com muita ousadia. Conseguiu levar a tua palavra com entusiasmo e falar a todos a resposta de oração. Que o Senhor nos dê esse coração sensível, Pai, para ouvir o teu chamado, ouvir a tua voz, te obedecer e com entusiasmo e alegria anunciar sobre a tua bondade e a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. E é isso. Espero que você tenha gostado desse devocional. E que sua fé seja leve como a de Rode. Pronta para servir, independente se tem alguém olhando ou não. Pronta para anunciar com alegria a vontade e a misericórdia do Senhor. Obrigada por estar aqui mais uma vez. E te acompanhe, espero que você acompanhe para os próximos devocionais a seguir. Tchauzinho!